Bem-vindo de volta ao programa. Hoje recebemos Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas, para discutir alguns dos assuntos diplomáticos em andamento. Muito obrigado por participar novamente. De nada. Portanto, não se pode deixar de notar que tanto a retórica quanto as ações dos Estados Unidos têm mudado muito ultimamente. Os Estados Unidos agora parecem estar envolvidos em ataques diretos a refinarias russas, se acreditarmos no Financial Times. Também se fala muito em aumentar o custo para a Rússia. E é claro, o que todos estão observando agora é a possibilidade de os Estados Unidos transferirem mísseis Tomahawk para a Ucrânia, o que, se não me engano, teria que ser operado por americanos. Então, qual é o significado disso em termos da capacidade de buscar uma solução diplomática, em vez de acabar, imagino, em uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia? Antes de tudo, preciso dizer que não baseamos nossas suposições em reportagens da mídia. Francamente, parei de ler jornais ocidentais e de assistir a programas de notícias ocidentais em 2022. Eles são muito parciais e tendenciosos, e muitas vezes tentam apenas empurrar uma certa narrativa e fazer você acreditar nela. Às vezes estão certos, às vezes suas fontes são confiáveis, mas às vezes é manipulação deliberada. E eu diria que esse último cenário é o que mais vejo. Neste momento, a mídia ocidental está claramente tentando criar a impressão de algum tipo de mudança tectônica iminente na política dos Estados Unidos, na postura do presidente Biden. Muitos vazamentos, muitas pessoas dizendo que ele está prestes a fornecer algumas armas à Ucrânia. Vou deixar isso para aqueles que espalham tais rumores ou alegações. É claro que baseamos nossas suposições em contatos oficiais, nos fatos que temos. Até agora, pelo que entendo, e estou me baseando nas informações que recebo do Kremlin e nas declarações públicas de nossos funcionários, ainda existem canais de comunicação ativos, e nós os mantemos. O espírito do Alasca ainda não está morto, e recentemente houve várias declarações bastante otimistas nesse sentido, confirmando que esses canais de comunicação continuam abertos. In this regard, and the confirmation that the channels of communications are there. I will limit myself to this because I am not in the loop. Vou me limitar a isso porque não estou por dentro. Trabalho na ONU e temos nossa própria agenda com os americanos. Preciso dizer que os americanos aqui, no que diz respeito à agenda da ONU, são muito abertos. Não temos problema algum em contatá-los sobre qualquer assunto. Isso não significa que estejamos de acordo. Longe disso. Mas é normal que duas grandes potências não estejam de acordo. Acredito que ambos pensamos que nada de tornar nossa de novo seus. E a ONU não temos nenhum problema com isso. No que diz respeito aos Tomahawks ou qualquer outra coisa, se imaginarmos hipoteticamente que esse é o cenário, é claro que seria algo como, eu diria, um divisor de águas. Seria uma grande mudança na política dos Estados Unidos. Não será um divisor de águas no campo de batalha, com certeza. E tenho certeza de que você já se deparou com muitas declarações e avaliações de pessoas muito mais conhecedoras do que eu, em termos de munição militar e do impacto potencial dos Tomahawks no campo de batalha. Eles não ajudarão a Ucrânia e não mudarão o rumo da guerra. O rumo está bem claro. A Ucrânia está perdendo. O exército russo está avançando. Algumas pessoas afirmam que está muito lento, mas há explicações claras para isso. Estamos poupando mão de obra. É claro que o caráter da guerra mudou. Já não se trata mais de batalhas de tanques. É uma guerra de drones, às vezes uma guerra de inteligência artificial. E, na verdade, o fato é que existem fatores objetivamente desfavoráveis à Ucrânia. E o mais notório de tudo isso é, claro, o fato, difícil de esconder, de que os ucranianos não querem mais lutar. Porque não veem por que deveriam morrer pelos interesses geopolíticos do Ocidente.
e por esse regime corrupto que monopolizou o poder e fez o possível para privar os ucranianos do direito de votar, cancelando eleições e roubando o máximo de dinheiro possível para garantir refúgios seguros depois, em algum lugar nos Estados Unidos ou na Europa. Isso é bastante evidente, porque o recrutamento forçado no terreno é algo difícil de esconder, mesmo com todos os esforços da propaganda ucraniana. Cada vez mais pessoas estão publicando vídeos sobre esses conflitos entre equipes de recrutamento e possíveis recrutas. As pessoas não querem lutar, e isso não vai mudar com Tomahawks ou qualquer outra coisa. Esse é um fator que não pode ser ignorado. No que diz respeito aos Tomahawks, por que estou dizendo que isso seria uma mudança radical? Porque até agora o presidente Trump vinha dizendo, não é a minha guerra, eu não a comecei, quero encerrá-la. É a guerra do Biden, é a guerra da Europa, seja de quem for. Esses eram seus pontos de fala até recentemente. E na verdade ele está se esforçando ao máximo neste momento para encontrar algum ponto em comum. Talvez tentando ouvir os dois lados e tirar suas próprias conclusões. Mas há limites objetivos para o que pode ser ocultado nesse tipo de negociação e trabalho diplomático. No momento em que ele concordar e der sinal verde para a entrega dos Tomahawks, isso significará duas coisas. Antes de tudo, que essa também passa a ser a guerra dele. Não é apenas a guerra de Biden, ela também se tornará a guerra de Trump. E isso será uma decisão deliberada para que assim seja, porque para lançar um Tomahawk é necessária infraestrutura em solo. Está bastante claro que em um período tão curto de tempo, não será possível ensinar os ucranianos a utilizá-lo. Em segundo lugar, para operá-lo, é preciso ter acesso a dados de inteligência, algo que os Estados Unidos provavelmente não confiarão à Ucrânia, considerando que apenas alguns aliados americanos na Europa têm acesso ao Tomahawk. Portanto, não são todos. É difícil imaginar que os ucranianos recebam controle total desse sistema. E na realidade isso significa que serão os americanos que apertarão o botão. Serão os americanos que lançarão os mísseis. E esses americanos não responderão ao governo Biden, mas sim ao governo Trump. Essa é uma grande mudança que teremos de levar em consideração em nossos futuros empreendimentos e em nosso futuro envolvimento em várias questões, incluindo, antes de tudo, a resolução da crise ucraniana. O segundo ponto, que também é muito importante e frequentemente muito subestimado, é que o Tomahawk é um míssil antigo. O presidente Trump admitiu isso. Ele foi desenvolvido ainda na época da Ordzano. Isso não significa que seja destrutivo. Pode causar danos em terra, mas existem muitos sistemas modernos de mísseis que podem facilmente reduzir o efeito potencial dos Tomahawks. No entanto, os Tomahawks podem carregar uma ogiva nuclear, e quando um Tomahawk é lançado, ninguém pode afirmar com certeza se ele está equipado com uma ogiva nuclear ou não. Isso significa que, de acordo com todos os protocolos de retaliação, devemos tratar esse míssil como um míssil nuclear, porque precisamos levar em conta o pior cenário possível. Isso, é claro, implica acionar partes da nossa doutrina nuclear que realmente não queremos ativar. E você pode imaginar que tipo de consequências ou repercussões um cenário desses poderia trazer. É isso que tentamos dizer aos americanos, que essas decisões nos colocam muito perto do limite de uma guerra nuclear. Sim, houve muitas rodadas de escalada, mas enviar um míssil que poderia carregar uma ogiva nuclear parece realmente um tipo muito diferente de escalada. Então vamos torcer para que isso não aconteça. Sim, mas quero te perguntar algo sobre o futuro da diplomacia, porque o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia ainda está esperando que os Estados Unidos respondam ao roteiro que foi acordado no Alasca. O argumento é que, da forma que as coisas ficaram, envergonharam os russos e reis, é a proposta de como implementar o que foi acordado.
Mas quando ouvimos agora dos americanos, ou de pessoas como Pete Hegseth, ouvimos que a Rússia precisa ser forçada a sentar-se à mesa de negociações. Novamente, não tenho certeza do que é ruído e do que é realidade, mas em termos da posição russa, é mais ou menos, bem, acho que um formato básico já foi acordado, algo que está apenas esperando para ser implementado. Ou como podemos entender o processo diplomático sem, imagino, compartilhar detalhes que você não pode? Well, as far as I know, we still maintain. Bem, pelo que eu sei, ainda mantemos contatos com os americanos em diferentes níveis. Sei que o próprio Kirill Dmitriev admitiu estar em contato com Steve Witkoff. Pelo que sei, desde o encontro no Alasca, não houve contato direto entre os presidentes. Posso estar enganado, mas novamente não estou por dentro de tudo. E a última coisa que foi acordada no Alasca, de acordo com o que Sergei Lavrov disse, foi basicamente que havia uma lista, algum tipo de proposta do lado russo, e o presidente Trump as levou de volta, dizendo que deveria consultar os aliados e conversar com os ucranianos. Normalmente esperaríamos algum tipo de resposta direta, porque isso foi feito em um formato direto. Nós não. Damos muita atenção a outras declarações, porque sabemos que há muitos interesses envolvidos. Do lado americano, do lado britânico, do lado da União Europeia, do lado ucraniano, é claro. E todos esses elementos tentam apresentar seus argumentos ao presidente Trump, que recentemente confirmou sua disposição em desempenhar um papel na resolução da crise na Ucrânia. E nós acolhemos com satisfação esse desejo do presidente Trump e de Stephen Witkoff, a quem conhecemos muito bem. Ele é muito eficiente como negociador. Portanto, estamos de fato aguardando uma resposta direta que nos diga o que mudou desde o encontro no Alasca, qual foi o resultado de suas deliberações com os aliados. Não nos deixamos impressionar, nem influenciar por reportagens da mídia ou por declarações de certos políticos, porque eles têm sua própria agenda. A agenda dos políticos europeus, dos políticos ocidentais e, é claro, de alguns tomadores de decisão nos Estados Unidos é bastante clara. O objetivo deles é fazer essa guerra continuar. Para eles, isso é lucrativo. Veem isso como uma forma de continuar enfraquecendo a Rússia às custas do povo ucraniano. Mas eles não se importam com o povo ucraniano. Eles não se importam. Como muitos ucranianos morrerão, eles provavelmente apoiariam uma conscrição total na Ucrânia. Mas não é isso que os ucranianos querem. Eles querem que a guerra continue, e isso está absolutamente claro por trás de suas declarações. Se isso muda ou não a posição do presidente Trump, não sabemos, porque precisamos obter uma resposta direta dele. Ouvimos declarações diferentes. Sabemos que ele é um homem muito emocional e entendemos que suas palavras podem ser interpretadas pela mídia. E a mídia, como eu disse, em nossa visão, desempenha um papel muito específico em favor deste ou daquele grupo. E, na maioria das vezes, são os grupos belicistas, não os grupos que o apoiam. Por isso estamos bastante tranquilos. Temos comunicação direta, nossos dois presidentes tiveram uma reunião e tenho certeza de que encontrarão um formato e uma maneira de discutir essa questão mais a fundo. Esse será o critério para nós ao tomar ou não certas medidas. Parece, no entanto, que se houver algum tipo de confronto que possa desencadear um embate direto entre os diferentes estados europeus e a Rússia, isso poderia acontecer no Mar Báltico. Temos ouvido, nas últimas semanas, muitas discussões sobre drones e sobre a proteção da infraestrutura energética. Sim, eu sei. Ironicamente, ao mesmo tempo, a Polônia está pedindo à Alemanha que interrompa a investigação do Nord Stream. Mas há também outras questões. Há comentários frequentes sobre Kaliningrado. Vimos a França apreender um navio que acreditava ser russo. Como você avalia a situação no Mar Báltico? Está realmente tão tensa quanto parece, ou ainda está sob controle?
Well, so far as I understand, there is no problem. Bem, pelo que entendo, não há problema com o acesso ao Mar Báltico, apesar de certos incidentes. O que você mencionou anteriormente foi o incidente com a Estônia, quando eles tentaram sequestrar um dos petroleiros, mas depois mudaram de posição. Claro, a retórica é muito preocupante e a Europa está muito doente neste momento, e não sei se será capaz de se curar ou não. Espero que sim, porque caso contrário, teremos um período muito difícil pela frente. Até agora, não há absolutamente nenhuma agenda na Europa. Na maioria dos países europeus, em primeiro lugar, Grã-Bretanha, França, Reino Unido, Alemanha, os Bálticos e a Polônia, a única agenda é que a Rússia é um inimigo, que a Rússia inevitavelmente atacará e que a Rússia deve ser derrotada. Agora eles estão fazendo isso com a ajuda da Ucrânia. Now we are doing it with the help of Ukraine. We don't know how long Ukraine will be able. Nós não sabemos por quanto tempo a Ucrânia conseguirá conter a Rússia. Em algum momento isso vai acabar de uma forma ou de outra e teremos que enfrentar a Rússia nós mesmos. Essa é a única ideologia que está sendo imposta aos europeus, aos jovens europeus, e isso é muito perigoso. É o único conceito da Rússia como inimiga. E não há absolutamente nenhuma voz sensata nesse coro. Ninguém está dizendo que deveríamos tentar olhar para a situação através das lentes russas e ver o que os preocupa. Talvez encontrar algum tipo de fórmula para uma segurança indivisível, uma fórmula em que os interesses russos também sejam levados em conta. Ninguém está dizendo isso. É como se fosse, sabe, falta de educação dizer algo bom sobre a Rússia na maioria dos países europeus. E essa retórica belicista é muito perigosa. Se Samuel Meiter Bater de time do Perdino Nes. European Commission is also playing a key role here, and it's a personal factor. It's a factor of Ursula. E é um fator pessoal. É o fator de Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas e de alguns outros que transformaram isso em uma espécie de cruzada pessoal para fazer da Rússia um inimigo da Europa, excluindo qualquer cenário que não seja um jogo de soma zero em nossas relações. Isso é muito perigoso, e é um caminho que inevitavelmente nos levará a um confronto direto. E isso é algo que não queremos. Repetidamente dissemos que não estamos interessados em nenhum confronto com a Europa. Não estamos planejando nenhum ataque a países da OTAN ou aos nossos vizinhos. E é claro, preferiríamos, como já dissemos muitas vezes, resolver a crise ucraniana por meios pacíficos desde o primeiro dia desde 2014. Houve muitas propostas sobre como fazer isso. Mas o Ocidente sempre rejeitou isso. O Ocidente sempre fez ouvidos moucos ao que estávamos dizendo. Sempre tentou promover uma agenda condescendente em relação à Rússia, negligenciando nossas preocupações com segurança e violando muitos documentos adotados no âmbito da OSCE e do Conselho Rússia-OTAN. Continuaram fazendo da ampliação da OTAN, sua extensão à Ucrânia e a outros países, a pedra angular de toda a atividade política na Europa. E essa política está saindo pela culatra. E continuará saindo pela culatra a menos que a Europa mude de rumo, a menos que vozes sensatas digam, pessoal, vamos parar e ver por que estamos seguindo por esse caminho. Existem alternativas. E claro, a alternativa é a diplomacia e o diálogo. Sentar-se à mesma mesa e levar em consideração todas as preocupações de todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Bálticos, a Rússia e a Polônia. Alemanha, isso é possível, mas para isso precisamos priorizar a diplomacia. Precisamos conversar uns com os outros e ouvir. Até agora isso não está acontecendo na Europa. Até agora a Europa está surda. A Europa está absolutamente cega pela russofobia. E essa russofobia é toda parte. E novamente o mais perigoso é que as gerações mais jovens estão sendo completamente zumbificadas dessa forma. Para eles, o único futuro para o qual seus políticos estão se preparando é a guerra com a Rússia. Eles estão preparando a Europa para uma guerra com a Rússia. Isso é bastante claro. Não é algo que compartilhamos, nem algo que provocamos. Mas vemos que esse rumo militarista está ganhando força.
Infelizmente, ou as pessoas na Europa não têm os meios ou a possibilidade de protestar contra isso, ou simplesmente não se importam e estão dispostas a seguir esse caminho que pode acabar levando a um confronto direto entre a Europa e a Rússia. Isso é muito preocupante, muito irritante e decepcionante, mas é o que estamos vendo até agora. Sim, eu só tenho mais uma pergunta, que é, bem, você já respondeu parcialmente sobre a diplomacia ou a possibilidade de diplomacia com os europeus. Porque soubemos recentemente que Angela Merkel culpou a Polônia e os Estados Bálticos por se recusarem a negociar com a Rússia em 2021, como uma das razões para a guerra. Mas, novamente, hoje, se não me engano, ainda não há nenhum apelo vindo de nenhum dos europeus. Que nível de diplomacia existe entre os europeus e os russos? Há algo em andamento? E é simplesmente que os europeus se recusam a se engajar diplomaticamente com a Rússia de qualquer forma. Estou perguntando porque, bem, acho que minha principal dúvida é se há neste momento algum outro caminho diplomático além do Alasca para encerrar a guerra. Bem, acho que essas são duas dimensões diferentes. Uma é a dimensão Rússia-TOAS. Imagino que se conseguirmos avançar em um entendimento com os Estados Unidos sobre como pode ser o nosso futuro comum e onde estão os pontos de concordância onde podemos trabalhar juntos, não apenas em relação à crise ucraniana, mas em um contexto mais amplo, então, com sorte, isso terá um efeito positivo no continente europeu. Muitos países europeus precisam ouvir o que os americanos dizem, e vimos repetidamente que os americanos têm a palavra final e exercem muita influência nos países europeus. Portanto, espero que isso nos ajude a evitar o pior cenário possível no futuro. Embora, francamente, eu não tenha tanta certeza de que os americanos estejam muito interessados nesse cenário. Espero que estejam. Espero que entendam que isso pode se tornar um problema global. Mas há bastante gente que diz abertamente que não seria um cenário tão ruim para os Estados Unidos se a Europa e a Rússia acabassem entrando em conflito. Os Estados Unidos lucrariam com a venda de armas e sua posição de domínio seria reforçada novamente. Portanto, há muitos que falam abertamente sobre isso como um cenário positivo para os Estados Unidos. Não tenho certeza se essas pessoas têm a atenção do presidente Trump ou se contam com algum apoio na administração atual, mas essas vozes existem. E, francamente, muito poucas pessoas discutem com elas ou tentam dizer que isso não é razoável, que não é um comportamento maduro falar nesses termos. No que diz respeito à Europa, eu não estou, é claro, a par de nossos contatos com os europeus, bilateralmente ou em outros formatos. Mas pelo que posso avaliar, praticamente não há contatos. Eles se limitam ao mínimo necessário para o funcionamento das instituições diplomáticas, que também enfrentam grandes obstáculos e problemas artificiais e barreiras artificiais criadas pelos países europeus. Na verdade, eles agora começaram a caçar diplomatas para dificultar suas vidas. E eu continuo perguntando aos meus colegas aqui, se vocês querem diálogo, por que atacam os diplomatas? Por que tentam minimizar a presença em seus países daqueles que deveriam promover o diálogo? Será que vocês não precisam de diplomacia? Porque tudo o que vocês estão fazendo está indo exatamente nessa direção. E isso é muito míope, esse tipo de política. Se queremos diplomacia, é claro que devemos facilitar a vida dos diplomatas e dar a eles algum espaço para se reunirem e falarem livremente, para chegarem a certos acordos. Mas não, a russofobia está prevalecendo até mesmo nessa esfera. Não vemos nenhum tipo de abordagem criativa, não vemos nenhuma mentalidade aberta na Europa, além de pessoas dizendo que a Rússia é um inimigo e que esse inimigo nos atacará em 5 ou 7 anos. É por isso que a Europa deve estar pronta para isso. Esse é o único programa que está sendo proposto para a sociedade europeia.
Claro, há algumas vozes sensatas, Hungria, Eslováquia e algumas outras. Elas estão se tornando cada vez mais críticas, mas estão sendo marginalizadas na UE. A UEM não quer levar em conta suas opiniões. Qualquer ponto de vista conflitante ou contrário é rotulado como propaganda russa, tipo, sei lá, fantoches de Putin ou algo assim. Então tudo que eles não querem ouvir é rotulado como propaganda russa. Toda a mídia alternativa é banida, e você sabe disso melhor do que eu. Todos devem pensar apenas da maneira que Ursula von der Leyen e aqueles ao seu redor querem que pensem. É aqui que a Europa chegou neste momento, e isso é muito decepcionante. Pelo que entendo, praticamente não existem canais de comunicação entre a Rússia e a União Europeia, ou entre a Rússia e a OTAN. Todos foram demonstrativamente cortados pela União Europeia e por nossos colegas ocidentais. E até agora, eles ainda vivem nesse paradigma de que a Rússia é um inimigo, de que qualquer contato com russos é uma espécie de alta traição que deve ser punida. É engraçado. Acho que já comentei com você antes, em uma das minhas participações no seu programa, que os europeus aqui na ONU têm muito medo de falar conosco em público. Eles podem fazer isso em algum lugar nos corredores, quando não há câmeras, e temos boas e amistosas relações com alguns deles. Mas eles nunca vão admitir isso, antes de tudo. E em segundo lugar, eles tentam evitar ser vistos em público conversando com um diplomata russo. Eles nos dizem abertamente que isso poderia causar problemas para eles com Bruxelas. Se alguém relatar que estavam interagindo com um diplomata russo, é uma situação muito perigosa para eles. Isso é Thunder Grace, e que a diplomacia europeia se transformou numa rara realidade. Temos o que temos e, é claro, estamos concentrando agora nossos esforços nos contatos com os americanos, porque eles parecem pelo menos mais abertos, parecem entender que para resolver essa questão é preciso abordar suas causas profundas. Essa é a única maneira de alcançar uma paz sustentável e duradoura. Portanto, os americanos não parecem sem esperança neste momento. Sempre dissemos, desde o primeiro dia, que estamos prontos para alcançar o que queremos por meios diplomáticos. Propusemos isso em 2021, na véspera da fase mais intensa deste conflito, e estávamos prontos para fazê-lo um mês após o início de nossa operação militar especial, quando os ucranianos assinaram alguns princípios que ainda são, acredito, uma boa base para qualquer acordo futuro. Mas não fomos nós que decidimos não fazer isso. Agora sabemos que foi Boris Johnson. Não apenas por convicção, mas também por alguma motivação, uma espécie de suborno do complexo militar industrial. Acho que essa informação foi vazada recentemente. E é isso, estamos prontos para parar a qualquer momento, desde que haja um acordo que trate das causas fundamentais, que não haja mais perigo vindo da Ucrânia para a Rússia ou da OTAN. E isso é alcançável. Facilmente alcançável. Desde que, é claro, nossos interlocutores estejam dispostos a considerar algo além de uma agenda russofóbica, em que a Rússia é o inimigo que inevitavelmente os atacará em algum momento. Bem, quando paramos de conversar uns com os outros e passamos a considerar apenas soluções militares, isso é extremamente perigoso, especialmente quando envolve as duas maiores potências nucleares. Então desejo boa sorte a você e aos seus colegas diplomatas em Nova York para melhorar o relacionamento. Há muito em jogo aqui. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. Obrigado.